Nós vamos, então, como eu disse, nós vamos colocar tudo aqui o que foi dito pelo presidente ontem na nossa reunião do dia 7 de novembro de 2025, destrinchando cada uma dessas informações, tá? Tá para você entender o que a empresa pensa, quais são os parâmetros da empresa e qual o caminho que ela está trilhando e para onde ela vai indo, tá? Tá, no último treinamento eu dei o exemplo que nós estamos no mesmo barco, no mesmo navio, e esse navio está indo a um determinado porto, ok? E o capitão desse navio é o presidente. A pergunta é: para onde está indo o navio e que porto que é esse? Tá? E por onde nós passaremos? Hoje nós vamos ver tudo isso aqui. Tudo isso aqui, tá bom? Então vamos lá a reunião de ontem da Renaissance DAO, né? A reunião aberta da comunidade dos detentores de DAO. Legal. Primeiro ele falou dessa tendência assim, dos mundos digitais, né? Eles podem ser chamados de criptomundos, metaversos ou qualquer outro nome. Isso não importa. O que importa é que a humanidade escolheu um novo vetor para o seu desenvolvimento, mas para a grande maioria das pessoas, essa escolha traz um elemento de incompreensão sobre muito dos processos envolvidos no desenvolvimento desses mundos. Sua evolução e, mais importante, o seu significado prático aqui e agora, a maioria das pessoas pensa em termos de momento presente. E isso é perfeitamente normal. A maioria das pessoas precisa de resultados hoje e acha difícil pensar em termos de futuro. E isso também é normal. O futuro da humanidade está nos mundos digitais, mas hoje as pessoas precisam ser capazes de obter benefícios e bônus específicos no caminho para a construção do metaverso. Ok? Aqui ele coloca que desse mundo ninguém escapa mais, tá? Ninguém, eu não preciso citar exemplos aí, tá? Diariamente a gente vê, pessoal, diariamente quem anda com dinheiro no bolso hoje. Esses dias eu estava brincando, eu mexendo na minha gaveta, eu achei a minha carteira. Você sabe aquela carteira, Daniel, que a gente colocava no bolso de trás da calça e ia para a cidade, que era cheio de documento, talão de cheque. Nossa, Daniel, você é velho mesmo, hein? Usa até hoje. Tá? Hoje está tudo aqui no celular. Hoje o Pix está no celular, cartão de crédito no celular, RG no celular, CNH no celular, tá tudo digitalizado. Logo, logo não tem mais dinheiro físico, all Drex chegando. Ok, é um avanço, vai controlar a nossa vida, vai. Então, hoje, você não escapa mais desse mundo digital. E há duas maneiras aí de você ver isso, de você fazer poeira ou comer poeira. O pessoal, no começo da internet, eles riam da internet, eles tiravam, isso nunca vai pegar. Hoje ninguém mais vive sem isso. Você entende? Então, isso é uma tendência, tá? E para aquelas pessoas que ainda não entendem de criptoativos, etc., olha só, é importante que a gente entenda que nos dias de hoje não se cria mais Bitcoin. Não tem mais como se criar uma moeda que nem o Bitcoin. É uma moeda sem nenhum respaldo do, sustentada por nada, que o Bitcoin foi assim. Bitcoin não tinha lastro, ninguém sabia de onde vinha, etc. Hoje é a cripto mais importante que tem, ok? Tá? Então,
Isso significa que o sucesso de criptoativos recém-criados depende de um modelo econômico viável para todo o ecossistema. Esse respaldo só surge em um modelo econômico que engloba um conjunto complexo de fatores: a ideia, a produção, o serviço e uma necessidade premente de tal ecossistema. E é precisamente esse modelo que estamos buscando. Não ficamos satisfeitos com o destino de tantas startups que morrem ainda na fase da história. Isso aqui, se você entender só esse espaço, você para de perguntar quando que a Gico sai a mercado. Você para. Se você entender só esse pedaço, tá? Ontem tava eu e o Cristiano conversando, né? E falando de cripto, etc. E ele fez um comentário bastante legal, que é o fato que acontece. Pessoal, quantas cripto tá nas corretoras hoje, exchange, que ninguém compra? As cripto tá lá parada. Você não acha comprador. É apenas mais uma. A pergunta é: você quer correr o risco da nossa Gico ser lançada agora? Vai vender para quem? Explica para mim. Vai vender para quem? Quem vai pagar 70 euros na Gico hoje? E por que pagaria? Aonde vai usar? Sabe? Há 3 anos atrás, nós tivemos a primeira reunião com o presidente, a primeira reunião pessoal. Olha lá, o Cristiano colocou aqui, são moedas listadas em corretoras sem liquidez, porque não tem utilidade. Exatamente isso. E as pessoas não entendem. Eles acham que, que a Global não quer lançar no mercado. E se lançar, vai ter comprador pagando 70 euros. Aonde eles tiram isso? É tudo falta de informação, porque não pesquisa no mercado. Ok? Há 3 anos atrás, o presidente falou: se vocês quiserem, eu lanço amanhã, Gico. Aí ele abriu a porta assim, levantou da cadeira, abriu a porta da sala de reunião, não tinha ninguém lá fora. Aí ele falou: quem vai comprar? Tá? Aí eu pergunto: se a Gico fosse lançada amanhã, chegasse nas corretoras, não ia ter ninguém para comprar. De 70 euros, ela caía para 1 euro, depois caía para 10 centavos de euro, depois para 1 centavo de euro. Qual seria a sua reação? Ok? Então, a moeda para hoje ter valor, ela tem que ter isso aí. Ela tem que ter um modelo econômico, ela tem que ter uma ideia, uma produção e principalmente uma necessidade. Esse bate-papo hoje é para mostrar tudo que a Global está fazendo para que o mundo tenha necessidade da nossa moeda. Exatamente, Carlos Aguiar. Usabilidade é o termo técnico para isso. Para nós que não entendemos, é que alguém aí fora precise dessa moeda para alguma coisa e precise comprar. Senão vai ser mais uma moeda, ou que vai sumir do mercado, ou que vai ficar lá parada, porque ninguém quer, é mais uma. Então entenda, tem a hora certa. Incrivelmente, os nossos títulos eles estão atrelados a isso. Se a empresa não é conhecida, a empresa não tem um ecossistema que funcione, a hora que soltar as ações no mercado, você acha que vai ser US$ 1 as ações? Quem vai comprar as ações de uma empresa por US$ 1? Uma empresa que ninguém conhece, que não tem história e que não tem nada. Para eles, para nós tem, né? Já, mas para eles ainda não. Então, tudo é uma coisa ligada à outra. É por isso que o presidente sempre fala o ecossistema, uma gira a outra, tá certo? Então, vamos lá. Olha só, o nosso objetivo principal
é o Interatom Marketplace. O presidente nos falou na Turquia, falou ontem que a Interatom é o sonho da vida dele, os olhos dele brilham, a fisiologia dele muda quando ele fala em Interatom. É o projeto da vida dele, tá? A razão para essa escolha é muito simples. Estamos absolutamente convencidos de que, ao gerar a ideia para o Interatom, estamos criando um serviço que não tem análogos, não existe igual no mundo e que significa que seu valor comercial é ilimitado. Vocês prestaram atenção que ele sempre dá o exemplo da Amazon, que a Amazon foi a primeira no mundo a fazer um e-commerce de várias lojas. Hoje você entra na Amazon, os produtos não são todos da Amazon. Tem milhares de lojas que usam a Amazon para colocar seus produtos e a Amazon ganha comissão disso. A Amazon foi a primeira no mundo a fazer isso. Só que para produtos físicos, serviços não existe no mundo. E a Interatom vai ser a primeira do mundo a fazer isso. Pessoal, você entende a quantidade de desafios que a empresa está enfrentando por ser a primeira? As tecnologias que não existem que ela está tendo que desenvolver? Agora, você entende o potencial disso? Ok? A partir do momento em que todos nós juntos aceitamos nosso objetivo principal, tudo que fizemos passou a fazer parte do Interatom. E nós, como uma equipe de desenvolvimento, enxergamos os nossos elementos como parte do Interatom. Ou seja, cada novo lançamento, nós respondemos a nós mesmos as seguintes perguntas, tá? Em que estágio esse componente deve ser incluído no Interatom? Gostaria de destacar que vários elementos serão incluídos mesmo antes do lançamento do Interatom. Como ele funcionará no Interatom? O que mais precisa ser feito para tornar essa parte adequada para o Interatom? E a pergunta mais importante: isso é realmente necessário para o Interatom? Então, hoje, o foco da empresa, o foco da nossa empresa, se chama Interatom. Essa Interatom vai mudar a história, não só a nossa história, mas a história do mercado digital, tá? Então vamos lá. Olha só. Portanto, quando você pergunta sobre as datas exatas de um lançamento determinado do projeto, deve entender que, na lógica do Interatom, não há resposta simples para essa pergunta. Na lógica antiga, essa era uma pergunta adequada, razoável e correta, porque podia ser respondida. Na lógica do Interatom, essa não é mais uma pergunta simples. O desenvolvimento de elementos do metaverso envolve não apenas nossos próprios especialistas, mas também todo um grupo de contratados externos. É uma mão de obra tão qualificada, tão específica e é muito escassa no mundo, tá? Que não é só os funcionários da Global. Ele precisa contratar pessoas. A nossa reunião em Istambul, o presidente estava vindo do leste da Ásia, ok? Justamente para tratar dessas coisas, tá? Consequentemente, apesar da enorme escala do nosso trabalho e grande parte dele sendo inovador, enfrentamos um grande número de desafios técnicos e políticos que ninguém havia enfrentado antes, resultando em atrasos e retrocessos que, por sua vez, levam às vezes a erros que precisam ser corrigidos. O nosso objetivo para hoje é olhar todas essas partes através da lente do Interatom, tá? Vamos ver, ó, isso aqui que já tá na nossa plataforma, tá? Não vou nem perguntar quantos já viram lá. São 8 passos. 8 passos do início até o final, quando vai ser tudo prontinho e lançado.
O primeiro passo é o núcleo do sistema, o módulo de digitalização e comparação. Segundo, a parte da interface, formas básicas e interação. O passo 3, integração da infraestrutura. Passo 4, testes fechados. Passo 5, criação de uma base de treinamento. Passo 6, testes abertos. Passo 7, toques finais. Passo 8, lançamento do projeto e início do marketing. Ok? A maior parte dos nossos esforços está atualmente concentrada na etapa 1, pois ela é o núcleo do sistema e é isso que cria valor a todo o sistema. Veja bem, a palavra valor é muito importante aqui, porque quanto mais valor nós tivermos no sistema, em todo o nosso metaverso, em toda a Interatum, melhor para nós a hora que os ativos saírem a mercado. Você tem que entender isso. Tem a hora certa. Tem a hora certa, tá? Aqui está o que está escrito sobre ele na plataforma. Estamos criando o coração da plataforma, o módulo no qual cada serviço se torna um modelo digitalizado e cada usuário se torna um conjunto de características, interesses e intenção. Deixa eu só ajustar aqui. O que ele faz? Digitaliza o serviço, digitaliza o consumidor. Você sabe o que é uma tecnologia para digitalizar o consumidor? Tá? Combina o serviço e a pessoa com base em significados, não em filtros. Hoje você entra em qualquer marketplace na internet, você digita lá, eu quero um fogão, vai aparecer um monte de fogão, não é isso? Eu quero tal coisa, vai aparecer. Em serviços não dá para fazer isso, ok? Então, tem que desenvolver uma tecnologia que faça isso através de significados e não de filtros. E isso não existe ainda. Tá? Isso não é um catálogo, é um sistema inteligente para navegar pelas tarefas e capacidades humanas. Na verdade, esse é o nosso principal know-how, o nosso maior valor, porque nós somos os únicos até hoje. Essa é a parte mais difícil e ela precisa ser implementada para que possamos avançar. E nesse momento é impossível fornecer um prazo exato. Isso não é apenas uma resolução de problemas, é uma pesquisa sobre diversos tipos e formas de interação. Temos a melhor base científica, mas a prática da digitalização é algo novo, algo pelo qual nós, como desenvolvedores, temos que passar. Tá? O segundo passo é implementado em 2 ou 3 meses. É rápido. Claro, mudanças significativas seguirão, mas estarão relacionadas à experiência do usuário. O terceiro passo revelará a maioria das interconexões entre as várias partes do projeto. E é aqui que todas as partes do Interatom se unirão. E, após a conclusão dessa etapa, podemos montar uma equipe de teste ao vivo. Lembra que o presidente falou ontem que todos nós faremos parte da parte disso? O quarto passo, os testes. Uma equipe selecionada começará os testes. Por que equipe selecionada? Queremos dizer nossa comunidade. Cada um de vocês poderá participar do teste, sua experiência, feedback, comentários, avaliações, etc. Tá? Então será um sistema separado para coletar informações. E o final desse passo haverá as mudanças baseadas nessas experiências. O quinto passo é preparar os materiais de treinamento com base nos resultados do nosso trabalho conjunto no passo 4. O tema é muito novo e complexo, então precisaremos explicar tantos conceitos fundamentais quanto cada etapa da plataforma.
em diferentes idiomas, em todos os idiomas, então testar novamente, testar os próprios materiais de treinamento. Olha só, tá? O sexto passo, Interatom se torna disponível para todos. Aqui é um dos grandes dias, né? É essa etapa que chamamos de início da publicidade, ou seja, estamos lançando um ecossistema completo com seus próprios criptoativos no mundo, o que despertará o interesse do público externo. Você entende que é a hora certa? Não adianta lançar propaganda agora, vai fazer propaganda do quê? Tá? Tem a hora certa. Adianta lançar Gico agora? Não, só vamos queimar Gico. Nessa hora é hora de lançar os nossos criptoativos para o mundo. Nós teremos algo que ninguém tem no mundo e vai chamar a atenção do mundo todo. Ativos respaldados por criptoativos, ativos que atrairão o interesse público. É nessa etapa, presta atenção, que a Intcoin e a Gigocoin serão lançadas ao mundo. Dois ativos. Intcoin e Gicocoin. Marca a Intcoin que nós vamos falar dela lá na frente. E se você ainda não votou, você vai saber em quem votar. Aquelas pessoas diziam, e essa Micoin, para que serve? Olha aí, olha aí. É aqui que surgirá a demanda pelos principais ativos do metaverso. É aqui que o mundo vai precisar dos nossos ativos. É aqui que eles vão buscar. Por quê? Porque eles vão ver a Interatom, vão se interessar, vão trabalhar com a Interatom e lá é só os nossos ativos, é o nosso mundo, é nossa moeda. Entendeu? Vamos lá então. Então, o sétimo passo, que ocorrerá de certa forma em paralelo à etapa 6, faremos alterações, monitoraremos a experiência do usuário e realizaremos ajustes. O oitavo passo, finalizaremos nossos materiais de marketing, concluiremos nossas páginas de publicidade e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que o mundo saiba de nós. Agora é hora da propaganda. Das 8 etapas, a primeira é, obviamente, a mais importante e extensa. As outras etapas não exigem tanto tempo e recursos, mas a primeira é a que mais pega. É o centro, é o cérebro de tudo. É aonde vai mais tempo, mais mão de obra, mais investimentos, mais é aonde, se não der certo, prejudica todas as outras. Então, quando o presidente fala, eu não posso dar data, porque uma coisa depende da outra. Entenda? Só que você tem que entender, se for feita da maneira correta, no momento ideal, as suas futuras gerações, que nem existem ainda, vão ser gratas a você. Vão falar, puxa vida, o meu avô, a minha avó, que visão! Olha o que eles fizeram, tá? Então, vamos lá, tá? O Global Metaverse, o nosso metaverso, né? Algumas pessoas falam, Edilson já não fala mais no metaverso? Claro que fala, Interatom faz parte, tudo faz parte. Agora vamos avaliar ele, tá? A empresa até colocou que, que ela cometeu alguns erros. E o erro foi de não colocar tudo isso que o presidente colocou. Talvez eles achassem que todos nós fôssemos especialistas da área como eles são. Então, para eles é óbvio. Só que o óbvio só é óbvio para a mente que está preparada. E a nossa não. Então, eu estou fazendo questão de ler isso aqui para que você passe a ser óbvio tudo que eles estão fazendo, que para mim passou a ser o que não era. Entendeu? Então é por isso que essa leitura junto é tão importante. E eu não vou conseguir fazer as 49 telas.
Eu já sei, a Jaqueline até dá risada de mim, que eu faço um monte e a metade eu pulo. Mas normal, mas para você entender que tem um norte, tem uma sequência, tem o porquê, tem uma responsabilidade na empresa de não lançar antes do tempo, tá? Agora vamos analisar uma entidade como o Global Metaverso. Como posso descrever brevemente o que é? O Global Metaverse é um espaço. Deixa eu fazer uma coisinha aqui, dá um minutinho para mim. O Global Metaverso é um espaço onde diversos projetos estão localizados, onde eles estão localizados e interagem. Isso é muito importante. É um conjunto de regras e ferramentas para interação. Tudo que construímos em essência, faz parte do nosso metaverso. Ou, para colocar de outra forma, tudo que construímos, construímos dentro do Global Metaverse. Esse é o próprio processo que cria o Global Metaverse, tá? Ele mostrou esse gráfico aqui ontem, ele quis dar uma ideia do que do do que é o nosso metaverso, tá? Como podemos ver, temos uma área verde, esse é o espaço do metaverso, com os quadrados marcados com a letra P, representam vários projetos, e esses projetos necessariamente podem não ser nossos, podem ser de outras empresas. E isso que é legal, quanto mais empresas, mais valoriza o nosso metaverso e o nosso ecossistema. Se lembra lá atrás, quando a empresa lançou o metaverso, que nós temos exemplos de mundo, nós temos o nosso mundo, que é o global metaverso, e as empresas vão querer comprar áreas nesse mundo nosso, e para elas operarem no nosso mundo, ela vai ter que usar as nossas moedas. Então, basicamente, é isso que começa a acontecer, lembrando que é tudo via blockchain, tudo público, tudo amarrado, tá? Mas como todos os projetos de terceiros estão de uma forma ou de outra conectados à tecnologia blockchain, temos o nosso próprio público, a Netsbu.io, uma blockchain em si, tá? É um espaço para colocação de smart contract, criptomoedas, NFT e muito mais. Ele citou ontem que a gente não precisaria ter a nossa própria blockchain, tá? Para que a Netsbu, né? A gente poderia alugar de outra, mas nós fizemos questão disso e você vai entender mais para frente, tá? Isso aqui também ele colocou a Netsbu, né? O espaço de outro nível, o ponto principal da blockchain como tecnologia, tá? Aí ele coloca a Netsbu com mais um espaço e encerra aqui e com o Gold Convergence, né? É que, que há um tempo atrás foi lançado o protocolo Gold Convergence, tá? Ou seja, tudo colocado aonde é o que, tá? É o Gold Convergence, é onde é emitido as NFTs, as moedas, é como funciona o farm, quais as condições dos smart contracts e aonde eles interagem, né? De forma geral, é descrito dessa maneira, tá? Então vamos lá. É, Deixa eu só acertar aqui. O nosso projeto principal hoje, mais uma vez que fique bem claro, é a Interato. Essa é a nossa tarefa principal. Se alguém te perguntar qual é a coisa mais importante hoje, que dela depende todas as outras, se chama Interato, tá certo? Todos os nossos projetos fazem parte do Interatom. É o Metaverso, a Netsbu, a Gold Convergence,
tá? E todos são partes da infraestrutura. Aí as pessoas perguntam, o que é infraestrutura? O presidente até deu exemplo que normalmente aqui fora é ruas, avenidas, etc, etc, tá? No meio digital é isso. É um complexo de estruturas ou objetos de serviços interconectados que formam e sustentam a base do funcionamento de um sistema. Tá? Portanto, a Interato é o nosso objetivo principal que estamos construindo sobre a nossa infraestrutura. Tendo planejado e criado a infraestrutura, estávamos constantemente procurando por projetos que operassem com base nela, e não apenas os nossos projetos, tá? Projetos e seus usuários, seus participantes. E agora, após um processo de seleção rigoroso, confirmamos nosso consentimento a várias empresas para usar a nossa infraestrutura do metaverso como plataformas para os seus projetos. Então já começou. A Global escolhe quem vai operar no nosso metaverso. Outras empresas, outros projetos, tá? Porque nós temos a infraestrutura. Ok? A infraestrutura tem um potencial significativo. Você pode ganhar dinheiro com sua própria infraestrutura, desde que ela seja utilizada. E mais importante, você não precisa pagar pela sua própria infraestrutura. Isso é independência. Nós já temos, então a gente não precisa pagar para ninguém. E pelo contrário, a gente deixa pessoas usarem e recebemos por isso. Quando eu digo recebemos, todos que têm DAO aqui, todos que têm ações, títulos, RSL Coin, estão ganhando com isso. Tá certo? Vamos lá, então. Então, resumindo os resultados intermediários, tá? O Global Metaverse e a Gold Convergence são a base da nossa infraestrutura. Gigocoin é a moeda transacional do metaverso. É a moeda transacional da própria infraestrutura. Os setores individuais poderão interagir entre si apenas por meio da Gigocoin, ou seja, quem quiser usar a nossa infraestrutura, tudo vai ter que ser através de Gigocoin. Ok? O que a empresa está fazendo? Criando necessidade. Quem tem a Gigocoin hoje? Nós. Tá certo? Esse é um dos passos mais importantes que trarão monetização estável para a Gigocoin. O consumo por participantes ativos e não por instrumentos especulativos. Esse é o problema de especulação, tá? Os baleias que compram, depois guardam, derrubam lá embaixo, quando tá barato, compram, só eles ganham. Aqui não. Aqui não por especulativos, tá? São justamente eles que darão a Gigocoin um preço estável e justo, sem risco de seu colapso. Claro, a bolsa é uma ferramenta importante. Entrar no mercado de ações é um acontecimento marcante, mas todo valor real se baseia nos consumidores, enquanto a bolsa é apenas uma das ferramentas de troca, tá? E hoje nossa tarefa é preencher nossa infraestrutura com projetos e seus usuários, tanto nossos quanto de terceiros, o que nos permitirá abrir a economia em outro nível, em um novo nível. Nos últimos 2 a 3 anos, observamos um crescimento constante do interesse em nossa infraestrutura e soluções tecnológicas. Até recentemente, sempre negamos tais pedidos, mas agora começamos a adotar uma política diferente. Nós estamos sugerindo a todos que usem as partes abertas da nossa infraestrutura, tá? Beleza, todos nós beneficiamos. Se a ideia for muito interessante, recebemos de braços abertos, legal, temos a infraestrutura e agora podemos dizer que tomamos uma decisão estratégica de monetizar esse ativo, abrindo, licenciando
e fornecendo acesso a outras pessoas. Esse passo é semelhante à forma como a Microsoft transformou suas próprias tecnologias em um ecossistema global por meio do licenciamento, tá? Ou seja, a nossa infraestrutura ela tá caminhando para essa direção, tá certo? Vamos lá, então. Gradualmente desenvolveremos a comunidade de parceiros externos que usam a nossa infraestrutura. Tá? Consequentemente, tantos projetos, precisamos acelerar o desenvolvimento do protocolo MetaFi, suas capacidades de liquidez e fornecimento de serviços. Esse é um trabalho gradual, consistindo em uma série de oportunidades que abriremos no protocolo MetaFi e destinaremos parte de nossos recursos para buscar e implementar tais projetos. Como vocês sabem, lançamos um pequeno projeto piloto de staking da Giccocoin na Netspool. Né? Todos viram, alguns já investiram lá no stake da Gico, etc. Tá? E esse projeto deve ser visto como uma preparação do protocolo MetaFi para as etapas seguintes do desenvolvimento. No âmbito de uma implementação mais ativa de nossos ativos no protocolo MetaFi, estamos lançando um projeto semelhante para o farm de Hixcoin e Intcoin. Vamos ver, quero ver o que escreveram aqui. A pergunta que eu mais ouço, mas a empresa toda hora, que é óbvio, é isso mesmo, Cristiano. O Cristiano colocou aqui uma pergunta que todo mundo fala, na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação, né? A empresa toda hora cria um negócio, é óbvio que sim, exatamente isso que faz o nosso negócio atrativo, exatamente isso. Pessoal, eu, eu eu gosto muito da analogia de um shopping center. Imagine o nosso negócio como um shopping center, tá? O nosso metaverso como um shopping center. Quanto mais loja, mais vai atrair pessoas. Se tiver 2, 3 lojas, e aí? E aí, você vai num shopping que tem 2, 3 lojas, ou você vai num shopping que tem centenas de lojas? Então, sim, e cada vez vai enriquecer mais o nosso metaverso, tá? Então, agora, a implementação mais ativa, estamos lançando um projeto semelhante para o farming de Hixcoin e Intcoin. Nós vamos falar mais sobre isso, tá? Diferença importante. Se no primeiro caso a Gicocoin era a moeda de staking e a RIC servia como taxa de comissão, então nessa ferramenta específica é ao contrário. Aqui começa, tá? Aqui começa. A RIC serve como objeto do staking e a Gico serve como taxa de comissão. Se inverteram. Ou seja, estamos falando sobre o consumo direto de Gicocoin. Tá? Você pode fazer um staking de RICs em pacotes de 5 moedas, pagar uma taxa de comissão de 1 Gigocoin. E depois de um ano, você retira as 5 RICs que você colocou em staking, pega uma RICs a mais, 6, ou seja, 20%, e ainda pega mais 12 Intcoin que foram farmadas durante esse período. Então, você coloca 5 RICs, uma Gico, e depois de um ano, você tira 6 RICs e 12 Intcoin. Tá certo? O objetivo principal do projeto, preparar as funções básicas para o protocolo MetaFi para o desenvolvimento subsequente. Você vê que nada é feito assim, tudo tem um motivo, tá? Entre eles, preparação, teste, já está acostumando e já está fazendo uma reserva daquela moeda que fez staking. Gostaríamos de ter uma certa reserva de liquidez na forma de Hixcoin para as nossas ferramentas MetaFi na IA Wallet, sem recorrer a lançamentos adicionais de Hixcoin, o que estaria fora das regras básicas do farm. É tanta coisa até que você vê, tá fazendo
tá fazendo o staking de RICS porque a empresa precisa de RICS. Era fácil jogar mais no mercado, mas não, isso não é o correto. Ela faz o stake, segura essas moedas por um ano, faz um fundo para usar na Anaí Wallet e quando devolve, já devolve com 20% mais as Intcoins. Sabe? É tudo ok? É que nem agora ano que vem que tá saindo as moedas que estão em staking lá durante 3 anos na Goshold, as Goscoin. Vocês se lembram? Quem tem a Gos aqui na Goshold? Ah, eu tenho algumas centenas lá. Ah, ano que vem vai ser bom demais, Daniel. Tem uma lá que eu tenho mais de 100 gós que vai ser liberado de uma vez assim, tá? É, tá. Como vou fazer para os novos investimentos? E, ó, o Esno colocou que ele é investidor, ele tem muitas moedas, mas não tem Rixcoin. Como vou fazer os novos investimentos? Como comprá-la? Ela vai ter tutoriais para isso, tá? É pela Jumboline, que é nossa também, que através de escudo, né, que é uma cripto, ou de repente Bitcoin, Ethereum, você compra escudo e com escudo você compra RICS. Ou então quem tem RICS entre nós pode vender para você também. Tá? A RICS é 25 euros, é tranquilo. Ah, eu tenho RICS. Ah, Edilson, manda para mim. Ah, o sujeito tem. Procura na sua linha ascendente quem tem RICS para te vender. É mais uma oportunidade de monetização aí, tá bom? Então vamos lá. Tá. Então, aqui os detalhes. Pessoal, depois, quem quiser essas informações, é só pedir para mim que eu mando, tá bom? As carteiras cripto, mesma coisa. As pessoas têm perguntado, Edilson, e a MetaCentre que eu comprei lá atrás, que ia ser lançado, que não sei o quê, cadê? Cadê? Ninguém mais fala nisso, né? Mais uma vez, o que adianta sair a MetaCentre hoje? Qual moeda que você vai pôr lá? Hum? Você entende que a infraestrutura ainda está sendo feita? Que aqui ele coloca isso, tá? Aí ó, wallet todo mundo já usa, né? A RSL Coin, o porquê que foi aberto uma carteira nova para receber a RSL Coin na Netsbu, tá? Desenvolvimentos, também precisamos de tempo, como podemos conectar ativos privados no Iteratum de uma forma que fortaleça ambos, porque estamos realizando testes. O que acontece? Pelo fato da tecnologia avançar muito, a primeira MetaCentre ficou obsoleta. Não ia atender às nossas necessidades. Até o presidente mostrou, já estava pronta algumas, não ia atender. Tá? Então, olha só, a ferramenta de ativos privados será uma consumidora de Gicocoin, ou seja, a cada ano que passa, o valor e o preço pela privacidade continuam crescendo. E quando começamos a falar sobre ativos privados, naquela época, o preço médio era de 50 centavos e parecia alto. Mas hoje em dia, o preço pela privacidade pode ser medido em dezenas de dólares. E isso confirma o valor da Gigacoin. Tá? Vamos lá, MetaCentre, Hardware Wallet. Tá? Lançar o MetaCentre antes do lançamento dos ativos privados potencialmente levaria ao mesmo problema. Tudo se resume ao hardware interno. Os dispositivos com base nos quais o lançamento foi planejado inicialmente não nos satisfazem mais e achamos que nesse momento eles também não iriam satisfazer vocês, vocês não iam gostar.
Lembra? Foi evoluindo, evoluindo, principalmente depois da chegada da IA, né? A nossa Mi Coin com IA, enfim. A MetaCentry deve ter uma integração completa com todo o metaverso, especialmente com o Interato, e isso leva tempo, tá? Podemos lançar ambos os projetos em acesso aberto dentro de 2 ou 3 meses, e já temos protótipos funcionando, mas apressar o lançamento não trará soluções aceitáveis. Não adianta lançar agora, mais ou menos, e não ficar perfeito, e principalmente lançar ela antes dos ativos, tá? A IA Wallet está em desenvolvimento, tá? Comentaremos, olha só. Depois de definirmos a funcionalidade do Interatom e dos ativos privados do MetaCentry, resselecionaremos o dispositivo que servirão de base para o MetaCentry. Encomendaremos a quantidade necessária junto ao fabricante, faremos todos os ajustes necessários e iniciaremos a entrega. Tá certo? Então, os principais tópicos da reunião da DAO, primeiro, o presidente comentou ontem, dos assessores. Ok? Estamos tendo um campeonato aí, estamos tendo uma eleição. Se você não votou, vote, tá? Ok? Ele disse que o momento mais crítico aqui está em andamento, pois o grupo de candidatos está claramente definido, a metade dos principais participantes com mais votos vencerá e avançará para a próxima etapa. Então, pensa nos seus líderes, na sua equipe, principalmente aqui no Brasil, tá? Nós precisamos ter pelo menos um representante do Brasil. Tá ok? As pessoas me perguntaram, Edilson, por que você não está participando? Possivelmente para o Leomar, para outros líderes. Não, nós queremos dar espaço para outros, ok? As pessoas me ligavam, Edilson, cadê você para eu votar? Não, escolhe um outro brasileiro, desde que seja brasileiro. Nós temos o Adriano, nós temos o Cristiano aí, nós temos a Jane, enfim, dá uma olhada lá na colocação, vê lá em quem você vota, mas vota num brasileiro, por favor, tá? Tá? Ao protocolo M-Ethos, protocolo com Micoin, que veio com a inteligência artificial, tá? Ele está sendo criado para a nossa infraestrutura. Essencialmente, é um protocolo para atender aos nossos projetos. Tá? Então, ele fala aqui várias coisas. É importante entender que o Interatom não era possível na era analógica, é uma tecnologia muito nova, por isso que mudou muita coisa era para ser lançada, e se fosse lançada já seria lançada com uma certa obsolência, então resolveu esperar refazer nessa era da inteligência artificial, tá? Somente hoje, com o avanço da tecnologia, a combinação de duas ideias inovadoras, o protocolo M-Ethos e o Interaction Alphabet, tornou-se possível criar o núcleo funcional da Interatom, tá? Aquele passo 1 lá, o núcleo. Tá? E essa tecnologia atualmente não existe igual no mundo e nem concorrentes. Nós somos o único no mundo que estamos desenvolvendo essa tecnologia. Nós já desenvolvemos vários modelos para o M-Ethos, mas ainda não estamos satisfeitos com sua precisão. Então, o trabalho continua. Hoje, uma versão básica do núcleo já existe e uma grande equipe internacional está trabalhando nela, composta não apenas por cientistas da computação, mas também por sociólogos, profissionais de marketing e muitos outros especialistas. O presidente até falou em psicólogos ontem. Pessoal, você entende a complexidade de uma tecnologia que não existe?
As pessoas falam, ah, não, coloca um cara bom de computação. Não, precisa de sociólogos, de profissionais de marketing, de psicólogos para entender como que o ser humano funciona com a tecnologia. Você entende quando o presidente fala, eu não consigo dar data precisa, que uma coisa depende da outra para a hora certa. Ok? Vamos lá. Atualmente, todos os esforços para digitalizar interações estão concentrados no Interatom. A experiência mostra que, ao resolver o problema da digitalização de interações no Interatom, podemos resolver o problema de aumentar o nível de precisão do personagem digital. Olha só, tá? Precisa digitalizar as interações, tá? Aqui ele fala do personagem, etc. Tal organização nos ajudará a concluir o trabalho no Interatom mais rapidamente e com menos esforço dedicado ao aperfeiçoamento do núcleo do Interatom, alcançar um personagem digital completo. Agora começa. Micoin. Quem tem Micoin aí, coloca eu. Ninguém. Opa, eu, Lincoln, Marina, Daniel. Eu tenho alguns milhares de Micoin. E sempre as pessoas me perguntavam, e a Micoin? Eu falei, esqueça da Micoin. Para mim vai ser a última a sair. Eu não tenho pressa, ela está crescendo, está lá. Não pergunte da Micoin. Até um investidor que veio aqui em casa, comprou uma NFT que farmava Bitcoin, eu dei essa visão para ele. Eu falei, ah, eu nem ligo disso, está lá, está lá. A hora que sair ao mercado, o valor está aumentando e eu estou feliz com isso. Se todo mundo pensasse assim, né? Só que agora eu tive uma excepcional notícia, tá? Como parte da reorganização e preparação de todo o ecossistema para o funcionamento correto. Quem aproveitou a promoção Bogotá vai lavar a égua, Marco Aurélio. E eu aproveitei muito aquilo, né? O Daniel, né, Daniel? Aqueles pacotes. Eu cheguei a fazer pacote aqui de 200 NFT, tá? Realmente, tem a Jane também. Aí, enfim, quem teve visão, né? Tá? Como parte da reorganização de preparação de todo o ecossistema para o funcionamento correto e bem-sucedido do Meta Economics, chegamos à conclusão que a Intcoin cobrirá totalmente as tarefas da Micoin. A pergunta era, mas aonde vai usar a Micoin? E não era claro para mim. Aonde? Ok, a moeda do metaverso, legal, mas que momento? Olha, agora caiu essa informação para mim e eu fiquei muito feliz com isso. Se a Intcoin desempenhar mais funções do que a Micoin, então é razoável que a Micoin seja convertida em Intcoin. Faz todo sentido, não faz? Devido a uma série de fatores, tanto tecnológicos quanto econômicos, o valor da Micoin está incorporado dentro da Intcoin. Portanto, acreditamos que faz sentido aposentar a Micoin, convertendo a Intcoin a Micoin em Intcoin, aumentando assim automaticamente o valor e, mais importante, a liquidez da Intcoin. Após essa operação, a Intcoin será responsável não apenas pelo marketplace de serviços, mas também pelo protocolo de IA e todos os seus produtos. É, eu também, ó, Adriano, eu também quase que travamos o sistema com a equipe. É verdade, tá? Então é isso, pessoal. E você se lembra lá no começo que assim que o Interatom for lançado, quais as duas primeiras moedas que vão sair? Quais? Gico e Intcoin. E as suas Mi que estavam lá paradas, que você não sabia quando ia entrar, vai ser a primeira a entrar. E tem gente que não votou ainda, tá lá aberto. O meu voto já foi. Claro que não votaram porque não entenderam, né? Mas enfim, tá aqui. Tá aqui essa visão, tá bom? Pessoal,
Vocês têm algum problema com o tempo hoje? Eu preciso acabar no horário ou eu posso ir um pouco mais? Coloca aí. Eu coloca, eu levo até o que precisa ou meio-dia eu termino. Aí eu começo a pular aqui. Pode seguir, vamos lá, pode ir. Tucumã pode ir, bora, Edilson, até as 22. Legal, então vamos fazer o acordo. Isso aqui está sendo gravado. Caso você tenha compromisso depois do meio-dia, fica à vontade. E aqueles que querem estar aqui, vamos ir até quando dá, tá bom? Até quando a garganta aguentar, tá? Então propomos submeter o seguinte ponto à votação. Essa votação está acontecendo agora. Agora, tá? A maioria taca fogo no parquinho, tá bom? A votação: fazer uma emissão adicional de Intcoin na quantidade necessária para a conversão de Micoin. Permitir, permitir que os proprietários de Micoin troquem Micoin por Intcoin sem taxa, tá? A primeira troca de Micoin por Intcoin de cada detentor de moeda deve ser realizada sem taxas de comissão, independentemente do volume das moedas, cobrindo-as a partir do fundo de reserva do projeto Interato. Então, aqui é o seguinte: caso você queira, se a votação ganhar, está em 72% a favor, tá? Eu já vi lá hoje, eu votei lá, 72% a favor. Nós vamos poder trocar as nossas Micoin por Intcoins. A primeira troca é sem taxa. Eu não pago nada de comissão. Ah, Edilson, eu vou trocar 50%. E depois eu vejo. Aí você resolve, troca 50%, os outros 50% você vai trocar depois, resolve trocar, caso você queira, você vai pagar 10% de taxa em Intcoin por essa troca, tá? Então, tá aí. Como vocês podem ver pela redação, não sabemos quantas moedas. Na primeira troca, tradicionalmente, se vocês votarem, prepararemos todos os formulários durante o mês de novembro para que os proprietários de Micoin possam trocar suas Micoin por Intcoin. Isso aqui me deixou muito feliz, tá? Também, outra notícia boa que o presidente colocou ontem. Ó, o Adilson falou que já está com 77%, hein? Agora vai para mais de 80%. Legal. Vamos lá. Conversão de ECN para RSL Coin. Eu quero só colocar algumas informações aqui para vocês. A parte disso aqui, chegaram algumas dúvidas. Edilson, mas e aí? Pode perder valor? O valor da RSL Coin, uma RSL Coin, é exatamente o mesmo valor de uma ação física. É e sempre vai ser, elas não podem ter valores diferentes, ok? Os mesmos direitos que uma tem, a outra também tem. Não muda nada, tá? Eu vou te falar as desvantagens da RSL Coin. Primeiro, é digital. Se você perder a frase mnemônica ou alguém pegar um hacker, você perde todos os seus ativos e não tem como recuperar. Então, por favor, quando você pegar sua frase mnemônica, copia em várias folhas, distribui na sua casa, não deixa no seu computador, não deixa no desktop, porque tem hacker especializado em achar frase mnemônica, e se ele achar a frase mnemônica, ele controla, ele pega para ele a sua carteira, tá? Esse é o problema, ok? A vantagem, para mim, que eu vejo, vai ser muito mais fácil vender ações através de bolsa de valores, ok? Se você souber operar na bolsa, beleza, manda bala. Não, eu prefiro, vou operar na bolsa, vou pagar lá os impostos, blá, 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 legal. Moedas, você manda de uma carteira para outra.
Acabou, o cara depositou, Edilson, ó, quero 1.000 ações, tal, manda, tá aqui o dinheiro, pô, tô mandando, dá sua carteira. É muito mais simples, tá? Ok? É fora da sua casa por risco de incêndio e enchentes. Exatamente, Adriano. Ó, o Adriano até falou uma coisa verdade, tá? Guarda em vários aí, enfim. Faz o seguinte, coloca numa caixinha de chumbo lacrada e enterra no quintal, tá? Tá só não morre, tá? Senão vai descobrir. É que nem tesouro, né, Daniel? Depois vai cavar o quintal inteiro para ver onde estava. Tá? Legal. O que a empresa está vendo é que é o seguinte: as pessoas mandam tudo e chega na hora do pagamento das 5 GOs, elas param, ok? Claro, pessoal, eu conheço pessoas que têm verdadeiras fortunas e ainda não pagaram. Ai, Deus, R$ 1.600, deixa eu juntar o dinheiro, deixa. Ok. A, a empresa, para melhorar isso, lembre-se, precisa de 75% das conversões para sair a mercado, pessoal. Melhorou muito com as moedas, mas não chegou. E se não chegar, não adianta reclamar. Ah, Edilson, não vai sair, não chega a 75, não chega a 75, não adianta. Então, ela lançou mais uma facilidade, ou seja, ela ela paga essa taxa de 5 GOs e a pessoa tem 2 anos para pagar ela. Do jeito que a pessoa quiser. Ah, eu quero pagar, sei lá, R$ 100 por mês. Ah, eu quero pagar, sei lá, 10 euros. Ah, em 2 anos ela tem que pagar os 250 euros. Tá certo? Pode pagar tudo de uma vez, etc. Agora, se não pagar, as RSL Coin ficam bloqueadas. Ela não tem como acessar, ela não consegue vender nem mexer. E depois de 2 anos, ela perde as RSL Coin. Tá certo? Então, olha só, a empresa é uma mãe, tá? Você entra lá, faz o acordo. Tá, Edilson, eu não tenho os 250 euros. Faz o acordo, ela aprova, ela converte para você e deixa lá. Aí, quando abrir a mercado, você vê o valor. Puxa, ó, dá para eu vender por tanto. Ó, adianta 1.600 aí para mim. Você vai lá, paga, libera, eu transfero e tiro o seu. Sabe? Outra coisa também, quem tem GOS na GOS Hold, a partir do mês 7 começa a liberar. Se você tiver, faz. Quando começar a liberar com as próprias GOS do sistema, você vai lá e paga. Então, há várias opções, tá? Então, pessoal, isso vai até dia 14 apenas. Então, vamos dar uma acelerada, tá? Para iniciar a campanha de publicidade, precisamos concluir algumas coisas. Agora vamos falar do jogo. Já falamos de várias coisas. Eu tenho ações, mas só vou converter em janeiro, como já pagou anteriormente. Ô, Vanderlei, eu não entendi a pergunta, mas a taxa é paga uma vez só, tá? Se as suas ações já foram convertidas, você não tem como transformar em RSL Coin, só a partir do início do ano, tá? Agora, se não foi, você tem. Agora, a taxa é uma vez só. Se já pagou para ações e não foi convertida, aqui você não precisa pagar para moeda, tá? Vamos lá. Já falamos de todos os projetos, legal. É isso mesmo, Vanderlei. Já falamos de todos os projetos, agora nós vamos falar do jogo, tá? Primeiro, para iniciar a campanha de publicidade, algumas coisas precisam ser concluídas. Vamos lá. Primeiro, precisamos fazer mudanças significativas no painel dos mestres do jogo. Isso deve, em parte, à suspensão do farming da Domínio Coin e à sua implementação em larga escala. E também
para estabelecer o fluxo reverso de ativos, finanças, do mestre do jogo para os formadores de mercado, o ganho deles. Precisa fazer toda essa logística. Em segundo lugar, dadas as mudanças realizadas, é necessário criar cenários básicos de treinamento atualizados para os novos mestres do jogo. Os novos usuários devem entender o que fazer, ou seja, treinar esse pessoal. Em terceiro lugar, precisamos lançar uma nova versão do Antalage, totalmente otimizada para os mestres do jogo. Esse será um site separado, alimentado pelo banco de dados central do Antalage, mas exibirá apenas os objetos que os mestres do jogo precisam. Tudo será projetado em seu próprio estilo e conterá as informações necessárias. Faremos o mesmo para os jogadores. O site central da Antalage exibirá todas as ofertas. O Loi Masters Antalage exibirá apenas as ofertas para o mestre do jogo. E o Loi Games Antalage exibirá apenas ofertas para os jogadores. Olha só que complexo. Cada um vai ter acesso a um tipo aonde vai ver só aquilo que interessa para ele. Os novos usuários devem ser capazes de obter esses recursos, tá? Ele tem que ser simples para que todo mundo entre e seja intuitivo, ele consiga de maneira simples fazer isso. Em quarto lugar, precisamos lançar um intermediário especializado que permita aos mestres do jogo comprar qualquer recurso no Antalage de forma rápida e conveniente, sem precisar se aprofundar nos fundamentos de como o Antalage funciona de maneira prática. Os novos usuários devem ser capazes de obter recursos rapidamente. Quinto lugar, precisamos desenvolver soluções DeFi dedicadas que ajudem os formadores de mercado e aos mestres do jogo a trocar recursos, criando incentivos adicionais para os mestres. Por exemplo, recebendo recursos dos mestres usando Bitcoin como garantia e lançar campanhas de publicidade dedicadas especialmente a essas soluções. Como você pode ver, só precisamos concluir 5 etapas. Então lançaremos nossas campanhas publicitárias, mas não há menção ao trabalho do próprio jogo ou território X, o território X, né? A estratégia geral é: primeiro promovemos os mestres do jogo e as ideias do jogo, apenas as ideias do jogo, e somente no segundo passo, quando tivermos um número suficiente de mestres do jogo, começamos a promover o jogo ativamente. Que sem o número do correto de mestres do jogo, não dá para lançar o jogo. Quem vai colocar os orbs? Quem vai fazer toda a manutenção, as coisas que os jogadores precisam? Eles vão pegar, eles vão procurar orbs e não vai ter orbs. Aí daqui um pouco desinstala o jogo. Ah, eu não consigo nada nisso, tá? Então isso é importante. Quanto ao território X, é simples. Assim que completarmos os 5 passos que discutimos acima, começaremos imediatamente a implementar o painel do anunciante. Tá? Então, conclusões gerais. Como você pode ver, temos 2 projetos em grande escala. Vocês viram, né? O Antalage, o jogo, aquelas coisas todas. Estamos enfrentando desafios realmente enormes e decisões difíceis são necessárias para implementá-los. E vemos a única solução adequada, nossa reorganização completa. Pessoal, eu fiz questão de ler tudo para vocês verem quantas coisas a Global está fazendo ao mesmo tempo. Quantos tópicos tem que fazer em cada coisa para lançar? É uma coisa absurdamente grande, tá? E aqui ela diz que ela precisa agora fazer uma reorganização completa. Se quisermos alcançar resultado em ambas as frentes, precisamos separá-las completamente, incluindo as equipes que trabalham nela, porque um dos projetos sempre puxará recursos para si, tá?
Tá falando no nosso vocabulário, ok? É duas empresas trabalhando junto, cada um puxando a sardinha para si, cada um e é mais difícil funcionar. É muito mais difícil funcionar, tá? Reorganizar o negócio, otimizar todos os recursos necessários para o rápido lançamento público dos projetos. Uma decisão coletiva deve ser tomada por todos nós da DAO. Formulação da tomada da decisão. Tomar uma decisão para a separação completa da plataforma Gigios e Olympia Lab em duas plataformas independentes, a fim de melhorar a eficiência do trabalho em cada projeto. Então, a ideia aqui é separar Olympia Lab e Gigios completamente. Hoje, com a senha de um, você entra no outro. Hoje, na Olympia Lab, você vê a sua carteira GOS lá. Ok? Deixar de existir isso. E quando eu falo separar completamente, é completamente. Até as redes é separado. Agora você pode, se a votação for isso, você pode ser líder 6 na Gigios e líder 8 na Olympia Lab. Ok? Então é mudar tudo, descentralizar realmente. Uma não ter nada a ver com outra. Essa é uma decisão que nos permitirá consolidar nossos esforços, não apenas no projeto principal, mas também desenvolver outros projetos em ritmo acelerado. Aí separa, cada um é responsável de uma coisa. Entendeu? Não é mais junto. Talvez um dia tenhamos que vender, presta atenção nisso, vender parcial ou totalmente projetos do ecossistema de negócios. Decisões assim nunca são fáceis, mas às vezes chega um momento em que sacrifícios devem ser feitos para alcançar objetivos globais. Quando fala em vender alguma coisa, até arrepia, né, pessoal? Se há um projeto adequado a isso, é o Legend of Interaction, o jogo. Tá? Porque não importa quem desenvolva o jogo, ele continuará a aumentar o valor restante do ecossistema de negócios. O que, em essência, significaria simplesmente adicionar outra seção administrativa interessada em atrair um público para a grande infraestrutura que estamos construindo, dentro do qual o próprio projeto existe. Tá? Talvez tenhamos que dar esse passo no futuro. No futuro. Já recebemos ofertas semelhantes para vender o jogo, mas a rejeitamos completamente, porque o jogo vale muito mais finalizado de como ele está hoje. Ok? Hoje ele não está acabado. Quando ele tiver acabado, ele vai ter um valor absurdamente maior. Isso significa que qualquer pessoa que desejar assumir os esforços do marketing do projeto terá primeiro. Opa, e se for para ser vendido, será com interesse significativo. Isso, é claro, não é medido apenas ou principalmente em dinheiro. Seu valor só pode ser medido em termos de ativo de gestão do metaverso. Essa quantia é significativa. Isso significa que qualquer pessoa que deseja assumir os esforços de marketing do projeto terá primeiro que se tornar um proprietário significativo do ativo em gestão, adquiri-lo diretamente da comunidade. Se lembra? Se lembra o metaverso, o nosso mundo? Em segundo, terá que abrir mão da propriedade desses ativos, devolvendo-os à comunidade em distribuição proporcional. E então, somente então, ele receberá os direitos da propriedade do jogo. Ok? Portanto, temos uma boa chance de conseguir um detentor de ativos grande e visionário que se concentrará em desenvolver essa parte do metaverso. Talvez tenhamos que dar esse passo no futuro, mas nessa fase propomos começar a separar os projetos,
Olympia Lab de um lado, Gigiós do outro, tá? Primeiro, para preservar a capacidade de concluir suavemente um acordo desse tipo no futuro. Essencialmente, em termos de mercado, atrair um grande investidor. Em segundo lugar, e esta é a razão mais importante, sem essa divisão administrativa e a real distribuição dos recursos de trabalho, é difícil otimizar e controlar os processos. É difícil avançar, isso afeta o ritmo, como resultado, impacta o número total de oportunidades que podemos oferecer à comunidade. Se a comunidade aceitar a proposta, que está sendo votada agora, a separação começará imediatamente e esse processo levará de 2 a 4 meses, até o presidente falou ontem que por causa do final do ano, 4 meses. Claro, o trabalho do nosso projeto não será interrompido. Todos os processos prosseguirão em paralelo, tanto quanto possível, mas haverá atraso. Aqui, a minha ideia é a seguinte, olha só, é o que eu penso disso. Primeiro, o jogo ele é atrelado ao nosso metaverso. Não existe como alguém pegar esse jogo e levar para outro lugar. Não tem. Ele foi feito, amarrado ao nosso metaverso e ele só funciona lá, tá? Imagine o nosso shopping que eu dei o exemplo no começo. São várias lojas, tá? Nós somos os donos do shopping e os donos da loja. Agora, tem uma loja enorme lá que a gente está tendo que colocar muito dinheiro, que a gente está tendo que despender muito tempo que a gente poderia estar usando em outro local que é mais prioritário nesse shopping que se chama Interatum. E a gente recebeu a proposta de um investidor que entende muito mais do que nós daquela loja e que quer investir. E ele vai ficar responsável por todos os investimentos, tudo, e nós vamos pegar uma verdadeira grana com ele. E a loja vai continuar no nosso shopping. Ela vai ficar melhor ainda, pessoal. A Global não é especialista em jogos. Ela está entrando nesse mercado agora. Eu imagino que quem quer comprar esse jogo é cara que já é da área, que adorou a ideia. É cara que já entende do negócio e tem dinheiro. Então, o jogo sairia muito mais rápido. Além de valorizar o nosso metaverso, o nosso ecossistema. Lembrando que no nosso ecossistema, que moeda que nós usamos? As nossas. Não muda nada, só vai ter um investidor que vai colocar mais grana, mais conhecimento, mais know-how e vai sair mais rápido esse jogo. Isso, exatamente, Adriano. Isso valoriza tudo, não só as moedas, as ações também. Ok? Então, o que ele trará para o nosso sistema? Acabei falando aí, né? São pessoas que veem futuro no nosso metaverso, ele seguirá. É o cenário para implementar, deve ser separado, atrair um grande investidor significa dividir as equipes, permitindo que a nova equipe financie a enorme quantidade de trabalho necessária para levar o jogo, aí vai ser com ele. A gente acaba direcionando esse pessoal que está lá para outra coisa que é muito importante, que é o Interato. Em troca, devemos obter uma produção acelerada e a consolidação de nossos esforços em nosso projeto principal. Ainda precisamos de uma ferramenta para atrair novos participantes para o metaverso, meio do jogo. Precisamos de um grande outdoor publicitário. Então, beleza, vamos lá. Legend of Interaction cumprirá seu papel de qualquer forma. O jogo não pode ir a lugar algum. Ele está vinculado à nossa tecnologia, que foi o que eu disse lá. Tá? Ele continua no nosso ecossistema, no nosso metaverso. Ele está vinculado a essa tecnologia. Tá?
é o outro parceiro, caso venda, só vai gerenciar, nós não vamos ter que desperdiçar nosso tempo, etc, etc. Então, a separação da Gigiose da Olympia Lab é o primeiro passo para caso precise fazer isso. Lembrando que caso seja vendido só com autorização da DAO. Vai ter uma votação com relação a isso. A empresa não vai, eu vou vender. Não, tem que passar por votação. Lembra? Nós que mandamos. Ok? Quem tem a moeda DAO é que vota como nós estamos fazendo essas duas votações, tá? Essa questão será submetida a voto, a separação, por enquanto, Gigios e Olympia Lab, só essa, venda não está aqui. Se recebermos uma proposta aí é interessante, chama todos os detentores de DAO e votam nisso, tá? Por outro lado, já sabem, Olympia Lab deve operar 100% na blockchain Netspo. Essa é uma das coisas importantes da separação, para ela operar 100% na blockchain. E para ela operar 100% na blockchain, não pode ter GOS dentro dela, que a GOS é da nossa carteira interna, da nossa blockchain privada, tá? Aí, vamos lá. Portanto, a Goscoin será desativada na Olympia Lab, pois ela opera em nossa blockchain privada. A Goscoin será substituída pela HMAPCoin. Ele usa outra moeda, sim, para entrar no lugar da Goscoin, já que é da Olympia Lab, ao invés de Goscoin, Gos é Gigios, HMAPCoin da Olympia Lab. Ok? Mesmo valor, 50 euros ali, tal, stablecoin, aquelas coisas, só muda o nome, só isso. E ela faz parte da blockchain pública, que será emitida pela Nesbo. Um motivo adicional para essa mudança, como mencionamos anteriormente, é o aumento planejado da Goscoin, lá que vai aumentar, né? E o ecossistema do jogo ainda não está pronto para tal aumento. Olha só como eles pensam, né? Eu jamais pensaria nisso, tá? Ou seja, lá já está pronto, aqui não. Tá certo? Além disso, a proporção de remuneração para combinações precisa ser ajustada. E a outra coisa é isso aqui. Edilson, como que eu vou ganhar essa HMAP Coin? Eu consigo ganhar Rixcoin ao invés de comprar? Sim, através de combinações. Ok? Por exemplo, na sua tábua lá do Seven Pin Token, se você fizer uma combinação 50 por 50, você ganha 10 Rixcoin e 2 HMAP Coin. Se você fizer 100 por 100, 18 Rixcoin e 7 HMAP Coin. No Nine Pin Token já é um pouco mais, tá certo? No total aqui, se você pegar um Pin Token, né, e passar em todas as fases, você chega a ganhar 40 Rixcoin com um Pin Token e 10 HMAP Coin. Lembrando que a Rix vale 50 euros e a HMAP vale 50 euros. Tá certo? Por isso que totaliza 1.500 euros. Então, a partir de agora, os cálculos vão ser esses, tá? Os 7 pin token que você tem lá, os 9 pin token, enfim, os pin token que estão lá, você ganha dele dos antigos, do cálculo antigo. Agora, os novos que forem sendo colocados, você passa a receber nesse aqui. E no lugar da Goscoin lá, entra HMAP Coin. Você não recebe mais em GOS no Olympia Lab, tá? Todas as GOS se transformam em HMAP.
Em vez de comprarmos o pacote com Goscoin dentro do Olympia Lab, utilizaremos. A Gamap Coin é para você colocar em farm, tá? A Rix Coin você compra os pacotes e, e dependendo, o pacote já vem em farm. Agora, se você quiser aí colocar os PIN token em farming aos poucos, aí você vai usar a Gamap. A grande vantagem aqui, se você não viu, a monetização. A Goscoin, você só consegue monetizar passando para algum downline, não é isso? Quero ver uma mega Marina. Eles não entenderam, podemos contribuir com o aumento. Exatamente isso, Marco Aurélio. É isso mesmo. Eles não entenderam que isso aqui é bom para todo mundo. É bom para a comunidade, é bom para mim, é bom para você. Vai ser bom quando as moedas saírem, os títulos. Vamos lá, voltando. Goscoin hoje, como que você transforma em dinheiro no seu bolso? É passando para alguém que vai entrar ou algum downline que precisa. E às vezes você não tem para quem passar, aí fica lá as gostas. Rixcoin, na hora você troca em Bitcoin. Na hora. Entendeu? É monetização na hora. Mas vai ter tanta gente atrás de Rix aí que você não vai precisar nem trocar, as pessoas já vão querer. Mas caso não queira, ela é monetizada imediatamente. E a partir de agora, tá? É o programa de liderança do HMAP, 70% dos bônus é em Rixcoin e 30% em HMAP Coin. Ok? Tá certo? Então tá lá todas as considerações, tudo certinho. Então a Gamap Coin pode ser usada para ativar novos pins e uma Gamap Coin vale 2 RICs. E a RICs vale 25 euros, tá? Rix Coin pode ser usada para ativar novos pins ou trocar por RICs por Bitcoin, USDT, Ethereum. Monetização, que foi um pedido nosso que nós fizemos na Turquia, que era a vontade aí da grande maioria da liderança. A Rixcoin é um ativo que você pode monetizar imediatamente, que pode ser usada em outros projetos. Além disso, como oferta promocional, estamos oferecendo uma redução de preço para as NFTs de 7 e 9 Pin Token em 10 vezes. Eu também. Eu vou deixar tudo em RICS. 10 vezes menos, até 10 de fevereiro, tanto o 7 Pin Token quanto o 9 Pin Token pode ser adquirido por 0,3 Gigacoin e não mais 3 Gigacoin. Tá? Esse é um passo importante para o desenvolvimento de novas estruturas. Queremos aproveitar essa oportunidade, tá? Como era 3 Gico mais 9 GOS, era uma quantia significativa, tá? Enfim, agora é 0,3 Gico e não 3, e para o 7 Pin Token é 14 RICs, ou 0,3 Gico mais 18 RICs para o 9 Pin Token, ok? Tá? Ah, Edilson, eu não quero. Eu já tenho lá Nine Pin Token, é só ativar. Aí para ativar 0,3 Gico mais 2 RICs por um Pin Token. Tá? A pessoa ela pode ativar um por semana, um a cada 15 dias, um por mês, aí é com ela, tá bom? Ou seja, a pessoa pode entrar no negócio dos jogos com investimento muito baixo realmente, 2 RICs, tá? Vamos lá? Isso é porque é necessário separar as plataformas. Acho que já ficou bem claro aqui, né, pessoal? Preciso ler isso aqui de novo? Não, né? Otimizar o trabalho, 2 plataformas independentes. Isso aqui é importante.
duas plataformas independentes têm muito mais valor que as duas juntas numa só. Ok? O valor aumenta muito mais, tá? Diversificação, eu espalho os riscos, né? Expandir o portfólio de ativos por meio dos dois projetos. Não querem deixar as coisas paradas, bom, eu trabalho em negócio, pois não consigo ter o porte de uma pessoa, menos uma pessoa. Exatamente. Uma pessoa por dia para falar disso, né? Já pensou? Sobre o ecossistema do. Ah, tá. Porque agora precisamos de uma história separada para cada plataforma, e quanto maior o período, melhor. E um benefício indireto para cada um de vocês. Essa separação aumentará a taxa de farm para os participantes do HMAP. Sobre o ecossistema do jogo como uma área potencial para colaboração com parceiros de terceiros, tá? Isso aqui já falamos, interesses, etc, etc. Referir-se ao jogo apenas como jogo é incorreto, porque o jogo em si é uma parte do ecossistema de jogos, tá? Esse jogo é um jogo dentro do ecossistema de jogos, aonde vai ter vários outros jogos. Não pensa que vai ser só esse jogo, tá? É correto falar do ecossistema do jogo. Temos um projeto chamado Legend of Interaction, um ecossistema completo composto por várias partes. Todas as partes interagem entre si. Isso se baseia em regras, tá? Vamos listar as partes do ecossistema e os papéis do participantes. Uma ferramenta para gerenciamento de recursos na blockchain, tá? E a Wallet.net, um painel do formador de mercado no Olympia Lab, um painel do mestre do jogo, um ponto de troca de recursos para o mestre do jogo, um ponto de troca de recursos para os jogadores, um agente de serviços para o acesso à Antalage, um jogo como aplicativo móvel, um jogo como aplicativo de desktop, um painel de anunciantes do território X e um conjunto de jogos móveis simples que utilizem os recursos do ecossistema. Aqui estão mostradas apenas as partes principais, sem as diversas ferramentas técnicas. Ok? Tá? Vamos lá então. Aqui vamos dar uma olhada nos papéis do jogo, né? Basicamente, o presidente falou muito nisso. São 4 formadores de mercado, mestre do jogo, jogadores e anunciantes. Aqui ele explica o que é os formadores de mercado, o que são os mestres do jogo, e depois ele vai explicando aqui, né? Os jogadores. Tem uma coisa importante aqui, que os jogadores eles podem vender via blockchain algumas coisas que eles pegam no jogo, né? Os anunciantes, as campanhas publicitárias, ou seja, as oportunidades do jogo, tá? O mestre do jogo tem várias fontes de renda, isso aqui é importante para quem está investindo aí, vendas de recursos para os jogadores, vendas de moedas do jogo, vendas de itens únicos para os jogadores, lançamento e venda de itens únicos pessoais, venda pessoal e colocação de anúncios, recebimento de renda de anunciantes, comércio especulativo de terrenos. Então, tem várias oportunidades aí, tá? Os anunciantes obtêm clientes que estão engajados com sua marca. Aí aqui coloca o engajamento, os estágios, né, criação e desenvolvimento da comunidade de formadores, a criação dos mestres do jogo, o lançamento do jogo e preenchimento dele com jogadores e o lançamento do território X. Essa é a sequência do jogo. Mas sempre tem formadores de mercado, depois vem o mestre do jogo, depois os jogadores e, por último, os anunciantes. E lembrando, se não tiver o número correto de formadores de mercado, de mestres do jogo, não tem como lançar o jogo. Não tem. Ok? Até o presidente colocou
que hoje no mundo tem 2 a 3 países onde é possível pensar no lançamento do jogo. Tá certo? Adriano, 99% das oportunidades as pessoas perguntam: nossa, mas para que mais um ativo? Compra, porque lá no futuro você vai gostar disso, viu? Tá? Vamos lá então. E agora estamos na fase do formador de mercado. Precisamos continuar desenvolvendo a comunidade. Pessoal, precisamos de formadores de mercado. É que nem alguém colocou, conversar com uma pessoa por dia, mostrar a oportunidade do jogo para ela, tá? Então isso é muito importante para nós, tá? Vamos ter em mente a nossa sequência, sempre vimos o ecossistema do jogo como um projeto que estamos construindo juntos. Assim, todos nós estamos envolvidos na criação. E você vê as etapas de desenvolvimento, você participa da tomada de decisões chaves. Na reunião de ontem, proporemos dar os primeiros passos importantes na reorganização e otimização do nosso negócio, tá? Então, 2 decisões que estão lá agora, caso você não tenha ido. A primeira, realizar um lançamento adicional de Intcoin na quantidade necessária para conversão de Bitcoin. Ou seja, tá? Precisa lançar uma quantidade extra de Intcoin para aquelas pessoas que querem trocar pelas suas Bitcoins. Tá certo? E permitir que os proprietários de Bitcoin troquem por Intcoin sem taxa. Ok? Em segundo lugar, tomar uma decisão sobre a separação completa das plataformas Gigios e Olympia Lab em 2 plataformas independentes, a fim de melhorar a eficiência do trabalho em cada projeto. Essas 2 coisas. Nota que ninguém vai votar se vai vender o jogo ou não. Não. Aqui é só a separação para a gente conseguir fluir mais os, os projetos, tá? Vamos lá, então. Então, encerrando aqui. Olha, meio-dia. Falei rápido, Daniel. 49 telas. Tá? Encerrando aqui. Então, você tem 2 fluxos de renda adicional. É essa decisão que você precisa tomar agora, tá? Eles estão em extremos opostos na mesma balança. Em cada um de vocês pode escolher qualquer direção, tá? Esperar ou agir, ok? Mais importante, poder escolher ambas, agindo e esperando os ativos saírem, tá? E receber mais renda e mais ativos ainda. Tá? Quando você age, você investe no futuro, você investe naquilo que espera. Isso ajuda tanto você quanto nós. Essa é a ajuda de verdade. Você entende que no momento que você está esperando, você está agindo, além de ajudar você gerando renda. Agora, aumentando seus ativos, você ajuda toda a comunidade. Tá? Isso é muito importante. É muito importante, tá? Quanto maior nossa comunidade, maiores, opa, deixa eu voltar. Maiores serão, maiores serão as nossas conquistas na hora que chegar a hora. E o mais importante, quando você age, pode alcançar resultados muito mais rápidos, é um efeito imediato, é motivação, é a confirmação de suas ações. A coisa mais desagradável ou pior sobre esperar é parar. A ação traz resultados para todos. É uma posição de força, nos enche de alegria e entusiasmo. Sabemos para quem vivemos, sabemos para quem agimos. O mais importante é que você tem uma escolha: esperar ou agir. Quando decidir agir ou não, primeiro, olhe para si mesmo.
se isso é aceitável para você ou não. Segundo, olhe para nós. Cada ação sua nos dá força para alcançar nosso objetivo. Terceiro, olhe para nosso objetivo comum. Cada ação sua é um bloco de construção na nossa criação conjunta, tá? Então, aqui as datas, ok? É dia 7, ontem o Olympia Lab será desligado. Você só poderá se registrar lá usando o login e a senha da GigOS. Aí aqui coloca todas as coisas que o presidente colocou, né? Tal. Qualquer pessoa registrada na GigOS, mas não no Olympia Lab, poderá se registrar usando seu login e senha da GigOS até dia 10 de novembro agora, ao meio-dia da Europa Central. Não é meio-dia do Brasil, tá? Vai dar mais ou menos, se eu não me engano, 6 horas da manhã, alguma coisa assim. Preservando assim a sua estrutura. Então, se você quer preservar a sua estrutura da GigOS no Olympia Lab e não tem Olympia Lab, entra lá e cadastre-se. Tá? Dia 7 de novembro, ontem, começou a votação. Hoje, às 6 horas da Europa Central, ou meio-dia, acaba a votação. Então, se não votou, já era. Se a separação for escolhida, os técnicos iniciarão o trabalho após a conclusão da votação, com base em seus resultados. Dia 10, ao meio-dia, encerraremos o registro e publicaremos um comunicado de imprensa sobre a votação. Dia 10 de novembro, também às 6 da tarde, Europa Central, ativaremos a conversão selecionada. Se a comunidade decidir que separar os projetos não é adequado nesse momento, nada mudará. Todas as condições atuais permanecerão como estão. As equipes continuarão trabalhando em todos os projetos simultaneamente no mesmo ritmo que vinham, tá? Isso já chama IPO, ele abriu a empresa, não sei quanto tempo atrás, custava 40 centavos a ação, para ver se vai ficar, sim, porque agora quanto custa, você não simplesmente assim, eu não estou entendendo o que está falando, mas vamos lá, é muita coisa para uma pessoa só apresentar a mulher. Obrigado, Sebastião. Você sabe por quê, Sebastião? É que quando eu tive agora na Turquia, e eu conversei pessoalmente com o presidente, foi a última, foi a primeira vez que eu tive uma conversa, como diz o caipira, tete a tete, né? Eu com ele pessoalmente, eu pude perceber várias coisas, eu pude ver e sentir várias coisas que não dava antes. E com essa reunião de ontem, de tudo aqui que eu vi, aí eu tive a minha percepção pessoal, e eu posso estar errado, porque eu sou ser humano, mas a minha percepção pessoal é a crença que a empresa sabe para onde está indo, ela tem um caminhão de coisas para fazer, tecnologias novas, mas eu me sinto, tô, tô naquela sala que tava o Bill Gates com mais alguns amigos da faculdade que resolveram comprar junto com ele, começar. Aonde eles chegaram. Então eu me sinto assim. Eu me sinto numa empresa que está fazendo algo que vai revolucionar o mundo, o mercado de ativos digitais. Eu penso isso, tá? Ok? Pessoal, então, deixa eu desligar, agradecer aí a presença de vocês aí, 2 horas, né, Nilva? 2 horas de conversa aqui, ok? Depois eu vou colocar esse material lá no grupo, da quem quiser, fica à vontade para ler, para estudar, etc. À vontade aí, tá bom? Lendas das interações, ecossistema de jogos, 4 mundos, uma batalha. Tenha controle total sobre territórios, dinheiro, comunidades e ativos digitais. Apenas os mais fortes governam aqui.
Você está no epicentro de 4 mundos. Não há espaço para o acaso. Você obtém recursos no mundo real, aprimora-os no mercado digital, usa a influência da comunidade para controlar territórios e saca a moeda do jogo para o mundo real. O que o modelo de negócios inovador oferece? Os ativos digitais se tornaram dinheiro. Agora você pode jogar e ganhar ao mesmo tempo. O mundo físico passou a fazer parte da batalha. Agora as cidades não são apenas locais, mas arenas de jogo. A economia foi além do jogo. Agora ela está conectada com negócios reais e mercados financeiros. Lendas das Interações quebrou as barreiras. Não existe mais apenas um jogo. Existe um novo mundo onde o virtual, o físico, o social e o econômico estão unidos. Bem-vindo ao futuro.